Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu tô aqui para responder uma tag, que é a tag Direitos de um Leitor. A Eli, que já fez vídeo aqui comigo, né, vou deixar no card, na descrição, as participações dela aqui. Ela viu essa tag no canal Nuvem Literária, que todo mundo conhece, e ela achou que seria bem interessante eu responder essa tag. Então são 10 perguntas relacionadas a direitos do leitor, e aí a gente vai fazer, né, responder essas perguntas indicando ou não alguns livros. Então eu tô com a tag aqui no meu celular, eu vou lendo. Alguns livros eu vou mostrar, bem poucos, porque eu não tenho paciência para ficar tirando da estante para arrumar depois, mas eu vou colocando as capinhas aqui para vocês irem vendo. Então vamos lá. Primeira pergunta é: o direito de não ler. Um livro que você não quer ler nem que te paguem. E é lógico que para esse item eu vou responder 50 tons de cinza. Ah, mas muita gente fala, né? Muita gente não, já me falaram o seguinte: como você pode saber que é ruim se você nunca leu? Bom, a temática não me atrai. Uma menina de 20 anos, inocente, virgem, que vai encontrar um cara que é sadomasoquista, a premissa não me encanta. E na época do boom, né, desses livros, muito se foi comentado, muito foi questionado sobre a posição feminina nesse enredo. Então é uma coisa que não me atraiu e me causou assim, uma certa aversão. Então não leio nem que me paguem. Claro que se vocês quiserem contribuir com livros para que eu leia, a gente pode conversar, desde que não seja 50 tons de cinza. Segundo, o direito de pular páginas. Um livro que você leu só o que interessava. E para esse item eu coloquei aqui tudo que você precisa saber sobre filosofia. Ele é um livro que eu já falei sobre ele aqui no vídeo que eu também recomendei a série Merli, que tem no Netflix, inclusive a segunda temporada faz pouco tempo que entrou. E nesse livro ele fala sobre vários filósofos aí através dos tempos. E eu li ele na sua totalidade, só que eu não li ele de forma linear. Eu fui lendo assim o filósofo que me interessava no momento. Eu precisava saber alguma coisa sobre Nietzsche, eu ia lá e pesquisava alguma coisa. Eu precisava saber alguma coisa sobre Aristóteles, eu ia lá e pesquisava. E com isso eu fui lendo aos poucos, de forma não linear, mas acabei o livro. 3. O direito de não terminar um livro. Um livro que você começou algumas vezes antes de ler inteiro. E se você viu meu vídeo sobre o Jogo Perigoso do Stephen King aqui, eu contei lá que eu já havia começado a ler aquele livro umas 5 vezes durante a minha adolescência e vida adulta. Eu comecei a ler Stephen King quando eu tinha uns 12, 13 anos, e quando eu comecei a ler Jogo Perigoso, eu sempre empacava numa parte onde a Jess estava presa na cama e acontecem umas coisas sobrenaturais, e aquilo me dava um pânico muito grande. Então eu comecei umas 4, 5 vezes o livro, sempre parava nessa parte. Até que o ano passado eu consegui ler ele na sua totalidade, para poder inclusive assistir o filme que a Netflix produziu. 4. O direito de reler. Um livro que você salvaria no fim do mundo para reler pela eternidade. E assim, apesar de eu amar muito Stephen King, de adorar os livros dele, de adorar José Saramago, J.K. Rowling, um livro que eu salvaria, se eu tivesse que salvar só um, é O Conto da Aia. Eu acho que O Conto da Aia é um exemplo de que a gente sempre tem que estar muito vigilante com os nossos direitos, porque nenhum direito é 100% garantido. Tem muitas coisas que a gente pode perder, dependendo da atual conjuntura ali, político-social. Então eu acho que esse livro aqui é um livro que todo mundo precisa ler e ficar atento que o que acontece aqui acontece na nossa sociedade também. Não tudo em um local só, mas está espalhado aí pelos países do mundo. Então é um livro que, tá tendo apocalipse, cata esse, segura, porque precisa ser repassado. 5. O direito de ler qualquer coisa. O livro mais improvável que você já leu e gostou, e que algumas pessoas talvez duvidem que você leu. Bom, eu coloquei aqui o livro A Bruxa Tá Solta, da Ed Van Feur. E eu lia muita coisa sobre bruxaria, sobre Wicca na minha adolescência e começo da vida adulta. Eu lia sobre tarô, sobre astrologia, eu tinha um interesse muito grande nisso. E apesar de hoje eu não ter mais fé em nada disso, eu reconheço que durante a minha adolescência, meu desenvolvimento, esses assuntos me ajudaram bastante a me manter ali equilibrado e são naquela época ali, principalmente conturbada que é a adolescência. Mas hoje eu não leio mais nada disso, inclusive adoro falar sobre signo, mas virou assim um passatempo mais para se divertir e comédia mesmo. 6. O direito ao bovarismo, doença textualmente transmissível. Um livro que parecia ótimo, mas o tempo passou e você pensou a respeito. Nesse item aqui eu coloquei Maldito Coração do J.T. Leroy. Eu lembro que quando eu li estava no ápice
do Buchicho ali do J.T. Roy, e era um livro pesado, chocante, e quando eu li, assim, eu fiquei muito impactado. Depois, quando foi passando e descobriram que na verdade o J.T. Roy não existia, que era uma armação, uma autora, um ghostwriter, enfim. Aí eu fui meio repensando e acho que hoje não é mais tão relevante nem como entretenimento. 7. O direito de ler em qualquer lugar. O lugar mais estranho e improvável que você já leu um livro. E não sei se alguém vai colocar o mesmo item que eu nesse aqui, mas eu leio no tatuador. Quando eu vou fazer tatuagem, eu sempre levo um livro, principalmente se a tatuagem for muito grande, for demorada, eu sei que eu vou ficar ali algumas horas, e não dá pra você ficar conversando com o tatuador durante 3 horas seguidas, né? Principalmente porque ele precisa prestar atenção no que tá fazendo também. Então eu sempre costumo ler um livro, e aí a gente acaba conversando com o tatuador sobre o livro também, mas eu levo o livro e enquanto a tatuagem vai sendo feita eu fico lendo de boa. Inclusive, né, o barulhinho da máquina embala ali a leitura. 8. O direito de ler uma frase aqui e outra ali. Um livro que te alimenta com pequenas doses diárias. E para esse eu catei esse aqui, o livro da literatura. Esse aqui é um livro que serve como enciclopédia, né, de literatura, sobre escritores, enfim. Tem muito assunto interessante aqui, só que eu não estou lendo ele de forma linear. Às vezes, quando eu preciso saber de um assunto melhor, ele serve ali como apoio para eu tirar alguma dúvida. E eu estou lendo ele aos poucos. Eu tinha começado a marcar ele com post-it, mas aí eu achei que estava ficando muito feio e acabei tirando tudo. Mas enfim, ele vai, né, sendo lido ali em pequenas pílulas. 9. O direito de ler em voz alta. Um livro que você precisou ler em voz alta. Eu coloquei aqui o conto do Edgar Allan Poe, A Máscara da Morte Rubra, que foi o último texto, né, que eu li com meus alunos. Eu já fiz alguns projetos de leitura em sala de aula. Por exemplo, eu já li Sítio do Capão Amarelo, já li Crônicas de Nárnia, Percy Jackson, Harry Potter, principalmente livros, né, de autores de fora, porque eu sou professor de inglês. Mas o último que eu li para uma aula de Halloween, inclusive, foi A Máscara da Morte Rubra, do Edgar Allan Poe, que os alunos não acharam nada disso porque eles estavam esperando uma coisa muito mais violenta, mas enfim, valeu a experiência. E por último, 10, O Direito de Calar. Um livro que te deixou sem palavras porque era muito bom ou muito ruim. E aqui eu vou colocar 2 livros. Um muito ruim, que foi o Ilusões Pesadas, que é de um autor adolescente, jovem aí, francês, que ele tem um estilo meio Christiane F. e droga, sexo e rock and roll, alguma coisa assim, só que não tem uma história, é um apanhado assim de situações onde não tem razão de ser, não tem estrutura, não tem caminho. Esse livro fez o maior sucesso, né, na época, foi muito comentado, só que eu não gostei nem um pouco, inclusive me livrei dele rapidamente. E um livro que me deixou sem palavras de tão bom que ele foi o Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio sobre a Cegueira eu li quando eu tinha acho que uns 22, 23 anos, e eu não estava preparado para a crueza, essa palavra existe? Enfim, eu não estava preparado para como aquele livro ia me impactar. Os relatos ali do que acontece no livro são tão fortes, tão pesados, que eu não estava preparado e foi um livro que me chocou bastante. Tirou algumas noites de sono, eu lia um pouco e tinha que parar porque estava me dando, né, angústia. Mas é um livro muito bom, inclusive eu preciso reler ele para ver se ele continua tendo o mesmo efeito. Enfim, pessoal, fica aqui a tag. O pessoal que me acompanha aqui no canal, se tiver interesse em responder a tag, sinta-se à vontade. Essa tag eu já não sei mais de onde que é. Eu vi no canal Nuvem Literária, mas pode ser que quem fez ele seja outro canal. Se você souber, avisa que a gente coloca o crédito aqui na descrição. Não se esqueça de comentar aqui as indicações que eu fiz. Deixe as suas indicações também e até a próxima leitura.